Palavras de Vida está de volta e em clima de nostalgia. A gente tem vivido dias de reflexão profunda e nada melhor do que a música para nos aproximar do mistério da cruz. Por isso, o quadro Viva a Cultura de hoje apresenta uma obra que toca o coração de muitos fiéis. É o clássico Foi por Você, interpretado pelo cantor Tiago Brado. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, delas não saísse mais dor, que de hoje em diante só saísse amor. Foi sempre o teu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. O meu amor que cura a sua dor. E chegou a hora do nosso tradicional quadro A Voz do Pastor, com o arcebispo do Rio de Janeiro. O cardeal Orani João Tempesta reflete sobre a liturgia deste domingo, a vida da igreja e os caminhos para vivermos melhor a nossa fé. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quinto domingo da Quaresma. Mais uma vez, vamos ler o Evangelho de João, esse ano A, dentro de uma liturgia que nós chamamos de trilogia. Falamos da água viva, falamos da luz,
falamos hoje da vida, da ressurreição, da vida nova no Senhor, que nos prepara para, na vigília pascal, no sábado santo, renovarmos as promessas batismais, ou para aqueles que forem ser batizados, a experiência dessa nova vida no Senhor. Essa nova vida que tem consequências no nosso comportamento, nosso modo de ser, agir, conviver uns com os outros, de ver o mundo, ver a sociedade. No mundo de tantas narrativas que nós temos hoje, tantas situações que estão ao nosso redor, querendo dominar a consciência da pessoa com a inteligência artificial, com tantas situações que existem hoje, nós somos chamados a viver a nossa vida batismal, tendo Cristo como centro de tudo e as consequências também dessa nova vida, também nas questões sociais. Nós temos falado da campanha da fraternidade, fraternidade e moradia, e o lema de João 1,14, ele veio morar entre nós. Ver Cristo na pessoa do vulnerável, do pobre. Falamos do objetivo geral e de alguns objetivos específicos. O quinto objetivo específico é fortalecer a presença eclesial e o compromisso sócio-transformador junto aos mais pobres. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que existem muitas organizações e muitas situações e a igreja vai acompanhando, e pelo próprio fato de ser igreja, está estando próximo também, para que essa presença eclesial e compromisso junto aos mais pobres esteja acontecendo como consequência do Evangelho, da conversão. Por isso, desde os inícios, basta ver justamente quando os primeiros diáconos foram criados para cuidar das mesas das pessoas que eram vulneráveis, as viúvas, e depois sabemos também dos martírios, dos primeiros diáconos, inclusive, de Estevão, né? E tantos outros tantos que experimentaram, né? Que devido ao trabalho social foram perseguidos através da história. Quantos até hoje? Portanto, a presença da igreja e o compromisso junto aos mais pobres, para que tenham dignidade e também moradia com dignidade. É algo que parece uma utopia, algo que está muito além de nossas forças, mas a igreja faz sua parte. Tem tantas situações que conseguem até realizar alguns passos, mas há uma situação, né, que dentro de uma certa realidade, muito mais do que particular, mas é geral e generalizada, da falta realmente de dignidade humana. Eis aí o trabalho, nós sabemos que isso é consequência da nossa vida de fé. E nem sempre a pessoa, por ter isso, vai viver com mais fé ou não, mas cabe a nós convivermos como irmãos e irmãs. E justamente sexto objetivo específico é empenhar-se para efetivar leis e viabilizar políticas públicas de moradia em todas as esferas sociais e políticas. Leis para que isso aconteça e viabilizar políticas públicas para isso. Que não sejam só, na época de eleições, promessas que depois acabam não sendo cumpridas, apenas para angariar votos, mas que a gente possa ver as mudanças sociais na nossa sociedade. E em algumas cidades, algumas regiões, até pode acontecer, devido justamente a que sejam pessoas cristãs com responsabilidade que fazem e cumprem bem a sua missão. Fraternidade e moradia. Eis o tema da campanha da fraternidade e vamos fazer depois da nossa coleta, Domingo de Ramos, a intenção de trabalhar com tudo isso e ver esse Cristo deitado no banco da praça, que ele veio morar no meio de nós, ele está no meio de nós. E muitas vezes nós não o vemos, não o enxergamos, como diz a música, não encontramos e ele está aí ao nosso redor. Meus irmãos e irmãs, esse quinto domingo da Quaresma nos fala da vida.
conta o Evangelho de João, estamos lendo o Evangelho de João, embora seja um ano A, mas esse ano A é especial, porque nos traz a liturgia batismal, nos fala da volta à vida de Lázaro, como chamada a ressurreição de Lázaro, não é? Ou seja, Jesus tinha muitas vezes ido a Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro, hospedeiro de Jesus. Lázaro estava doente e acabou morrendo. Quando Jesus chegou, ele estava morto já 4 dias, e para os judeus justamente efetivamente não tinha mais jeito, não é? E aí, justamente quando chegou ali, não é? Jesus vai dizendo, né, que o nosso amigo Lázaro não dorme, eu vou acordá-lo, não é? E Jesus falava da morte de Lázaro. E, ao mesmo tempo, quando Jesus escutaram, Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. E justamente acontece aquilo que parece impossível. Alguém morto há 4 dias volta à vida. Né? Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Quando Marta soube que tinha chegado Jesus, foi ao encontro dele. E disse, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. E respondeu Jesus a Marta, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vou chamar Maria, e ali quando levantou-se, foi ao encontro de Jesus, e ali justamente foram até o túmulo, né, para chorar, pensando que fosse isso o povo. E aí justamente quando Jesus chorou diante de tudo isso, né, perguntaram, onde o colocaste? Vem ver, Senhor. E ali chorou e que amava Lázaro. E aí a pergunta e a fofoca que faziam, este que abriu os olhos ao cego, nós ouvimos esses domingos atrás, não podia também ter feito que Lázaro não morresse? E aí Jesus, chegando ao túmulo, mandou tirar a pedra. Marta disse, já cheira mal, já está 4 dias sepultado. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra, levantou Jesus os olhos para o alto e disse, Pai, te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que crê que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus e da casa de Maria e de Marta viram o que Jesus fizera e creram nele. A ressurreição de Lázaro, há 4 dias sepultado. Jesus o amava, mas falou que era o momento de manifestar a sua missão. Ele veio para ressuscitar quem está morto, quem está no pecado, quem está nas trevas. Veio para trazer de volta quem não tem mais jeito, como 4 dias depois, não tem mais jeito, está achando mal. Ele veio para trazer uma nova vida para todos. Viver o batismo, viver a vida nova no Senhor. É isso que nós estamos caminhando para viver isso. E a confissão, penitência, oração, jejum, esmola, quer nos ajudar, meus irmãos e irmãs, a vivermos cada vez melhor a nossa vida cristã, que é ressuscitar de nossos pecados que nos têm assim matado, têm mortos em nosso coração. E aí justamente esse sinal da nova vida. E quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, têm ressuscitado no encontro com Jesus Cristo e que vive seu batismo
na vida cristã, na beleza da vida cristã, seja com Cristo como água viva, Cristo como luz do mundo, Cristo como ressurreição. Essa trilogia, esses 3 domingos, né, tempo da quaresma, 3º, 4º e 5º domingo da quaresma, como nesse 5º é a vida que Cristo veio trazer a quem está morto, a quem está sepultado, para uma vida nova. Sabemos que teremos a ressurreição final, no final dos tempos. Sabemos que o Senhor vai nos dar uma nova vida já, mas ao mesmo tempo também nos arranca de nossos pecados. E nessa palavra, meus irmãos e irmãs, né, a leitura de Ezequiel, leitura primeira desse 5º domingo da quaresma, fala dessa profecia. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocareis em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. Profecia já em Ezequiel. Vou abrir suas sepulturas e conduzi-os para a terra de Israel. Ou esperava justamente, estava ali no exílio, estava na escravidão. E o Senhor vai tirar daquela situação para colocar uma nova vida, não é? O Salmo responsorial, o Salmo 129, fala dessa esperança. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz das minhas mortes. Vossos ouvidos sejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra, a minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. É nesse aspecto da promessa feita aos antigos pais, de abrir as sepulturas e trazer a nova vida, no caso de voltar para a terra prometida, e Cristo vai planificar isso na ressurreição de Lázaro, transformando ele que estava morto e sepultado já há 4 dias, voltando à vida. É que nós somos chamados a viver cada vez mais essa certeza da vida nova e da ressurreição, caríssimos irmãos e irmãs. E a carta de São Paulo aos Romanos fala que quem vive uma vida nova não é mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, não é? Por isso mesmo fala a carta de São Paulo aos Romanos. Se o Cristo está em vós, embora vosso corpo seja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Não mais de segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se andamos pelos caminhos da morte e da carne, somos para deixar com que o Espírito de Deus viva em nós. E aí está o testemunho do cristão, do batizado, daquele que recebeu o batismo e quer reavivar o seu batismo nesse tempo da quaresma, com a confissão, com a oração, com o jejum, com a esmola, com a penitência, com a reflexão no círculo bíblico, na nossa pequena comunidade, para que essa experiência da nova vida no Senhor, nós possamos testemunhar. Cristo, nossa água viva, Cristo, nossa luz, Cristo, nossa ressurreição. Esse é o nosso caminho. Esperamos que nós tenhamos caminhado de tal maneira que daqui um pouco, ao celebrarmos a Vigília Pascal, nós renovemos as promessas batismais, iluminados, descendentados pela presença de Cristo e ressuscitados com Ele, testemunhando que nele está a nossa vida, a esperança que não decepciona, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito
Muito obrigado, Dom Arani, pela bela reflexão e pela mensagem compartilhada com a gente em mais um domingo. E muito obrigado também a você que acompanhou o nosso programa até agora. Antes de me despedir, um convite. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. E assim a gente continua juntos até o próximo domingo. Na semana que vem tem mais Palavras de Vida. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até lá, tchau, tchau!